Bom dia! Hoje a gente tem uma live maravilhosa com a terapeuta sistêmica e advogada da conta Contrato, lindo esse nome, Ana Carolina Escobar. Ela vai estar aqui. Bom dia a todas que estão chegando. Nós vamos falar de emoções e sentimentos tão importantes que fazem parte desse momento da nossa vida, que é decidir mudar o rumo da vida de casamento, né? Então são... Olá, bom dia, Ana! Bom dia, prazer Vou estar aqui. chamar de Carol, porque é muita Ana nessa vida, hein? Sim, por favor. Carol, seja bem-vinda. Hoje é um prazer enorme estar aqui. Nós participamos, eu e a Ana, de uma palestra da Contrato, que é uma empresa linda que a Ana Carolina tem junto com a Camila, de uma profundidade enorme, de um trabalho riquíssimo para trabalhar esse momento tão delicado, né, Carol, que a gente passa quando a gente decide pela separação, que a gente acredita que seja o melhor caminho para a gente realizar o nosso melhor hoje. O hoje, como eu digo, hoje é uma das coisas, é a coisa mais importante que a gente tem. Então, trabalhar o hoje, né? Não ficar nem lá na frente e nem ficar presa ao passado. Então, para que esse hoje seja bacana, a gente precisa de uma estrutura emocional mais assertiva, né? Sim, bom dia. Obrigada, É, seja bem-vinda. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. E eu agradeço muito pela oportunidade do teu convite, porque eu acho incrível o trabalho da Fórmula do Recomeço. É realmente um trabalho que traz uma ajuda para um momento muito difícil da vida, né? Um momento muito intenso, a separação. É, Porque numa separação, não importa qual a razão, nem como você escolheu separar, sempre, 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 absolutamente, tem uma intensidade envolvida junto, né? Você pode estar aliviado, você pode estar triste, você pode estar decepcionado, você pode estar muitas coisas, você pode estar tudo isso junto, né? E ao mesmo tempo, é um momento onde tem que ser decididas coisas muito importantes da vida, de como você vai, de um lado, organizar o que ficou, o que sobrou, e de um outro lado, como é que você vai organizar o que vem para frente. E aí a minha experiência como advogada e como terapeuta de casal e família é que é um momento que se as emoções não conseguem ser bem trabalhadas, elas podem complicar muito, tornar ainda mais difícil o momento da separação. E quando você me convidou para participar, eu fiquei pensando assim, poxa, que oportunidade legal e que palavras eu posso levar para ajudar as pessoas que estejam passando por uma separação, né? E aí eu fiquei com vontade de abrir essa live com um texto. É um texto que eu recebi da minha mãe, que ela também é terapeuta de casal, que eu gosto muito, que é um texto da Virginia Woolf, dela contando como ela se tornou escritora, né? Quando a Virginia Woolf se tornou escritora. Então ela diz que ela começou fazendo resenhas de livros para um jornal, né? E na hora que ela ia começar a escrever, toda vez que ela percebia que ela ia começar a escrever, ela descobriu que tinha um fantasma que vinha assombrá-la. E ela chamou esse fantasma de anjo do lar, né? Quem era o anjo do lar? O anjo do lar era um fantasma extremamente simpática, encantadora, boazinha, altruísta, que não conseguia
honrar nenhuma vontade própria, sempre para o outro, né? Sacrificava-se pelo convívio familiar. E aí, na hora que ela ia escrever, ela ia começar a escrever a resenha, principalmente de alguns livros, veja, essa história de 1931, de uma sociedade que era muito machista, né? A gente ainda tem o machismo, mas ainda ele era muito forte. O anjo do lar aparecia como um fantasma e falava assim, mas você não pode escrever o que de verdade você está sentindo, porque você não vai agradar. Né? Você tem que ser meiga, você tem que ser fofa, senão ninguém vai gostar de você. Né? E aí, como uma grande asa, o anjo do lar abria essas asas e ofuscava, ela não conseguia escrever. E ela começou a perceber que isso atrapalhava tanto que um dia ela resolveu matar o anjo do lar. Né? E matar fantasma é mais difícil do que matar pessoas na realidade, porque fantasma é sorrateiro. Né? Fantasma sempre volta. Então foi um longo processo até ela conseguir matar. Mas quando ela matou o fantasma do anjo do lar, foi aí que ela começou de fato a começar a escrever, conseguir escrever e virou uma das maiores escritoras do nosso tempo. Né? E aí eu fico pensando o quanto ainda para as mulheres, acho que não é só as mulheres, mas muito para as mulheres, até hoje em dia, e principalmente no momento da separação, esse fantasma do anjo do lar está presente e a gente tem que tomar cuidado para matar. Tomar cuidado não, a gente tem que matar. Tem que matar o anjo do lar. Quantas mulheres ficam paradas numa situação muito delicada dentro do casamento, muito destrutiva, mas o anjo do lar diz assim, nossa, mas você vai destruir a família, você vai acabar com o castelo, você vai... E seus filhos como ficarão? Tudo vai desabar e você é culpada por tudo isso. O que é que eu fiz para... Onde eu perdi o caminho? Não são essas questões, Aninha, que você mais ouve, assim? Muito. E elas continuam no momento da separação. Né? Então aí é muito interessante, porque a gente tem algumas... situações muito capciosas na separação. Uma é aquela retratada por um filme. Você viu a história de um casamento? Sim, sim, total. Né? Então, assim, como é que eu posso nomear a minha emoção do que eu estou vivendo e eu posso cuidar disso e eu não preciso transformar na Terceira Guerra Mundial, né? E um outro, então é um lugar muito delicado entre esses dois extremos. Esse é um. O outro é como é que eu não fico no lugar de presa pela anjo do lar, né? E qual que seria o caminho do meio? Como é possível entrar nessa situação sabendo que tem uma série de emoções juntas, tendo ajuda de pessoas que ajudem a lutar pelo direito, a saber quais são os direitos que tem, né? A entender que a anjo do lar já teve a sua função, mas agora talvez ela esteja atrapalhando, né? E se despedir da anjo do lar, né? E isso não significa entrar na Terceira Guerra Mundial, né? Então é um lugar novo, é um lugar muito interessante. E aí, onde é o meu trabalho que eu desenvolvo? Eu desenvolvo em parceria às vezes com a Camila, que você falou, né? Que ela é uma mediadora. A mediadora também ajuda muito. É poder trazer para os clientes esse outro caminho, um caminho do meio. É um caminho no qual não é proposta uma guerra suja, uma guerra onde todo mundo perde, mas também não é um lugar onde apenas um cede, né? E que normalmente quem tá mais culpado, quem se sente mais culpado é o que mais cede. Que é o lugar onde a mulher sempre é colocada. Muito. Ela é o esteio da família, você é o alicerce da família. Se você se separa, você que destrói a família. Né? Ou muitas vezes a gente ouve homens e mulheres que estão num relacionamento e aquilo vai acabando, vai minando,
Quando acaba, o outro diz assim, nossa, mas são os seus amigas que estão botando isso na sua cabeça, é sua família que está colocando na sua cabeça. Ah, começou a trabalhar agora e por isso que você quer se separar. Sempre coloca no outro, no externo, né? Ou trair, ou não sei o quê. E as pessoas não olham realmente uma para a outra e entendem que aquela relação não foi cultivada da forma saudável. Por isso, ela está sendo desfeita para que essas outras duas pessoas possam ter novas oportunidades de buscarem um equilíbrio numa nova relação. Né? Como a gente sempre fala que separação, ela não é você. Ela faz parte da sua vida. E naquele momento, quando você entende que você não é a separação e dali para frente, o resto da sua vida, você vai ser uma mulher separada, né? Você entende que você passou por um processo e busca o aprendizado, não a Terceira Guerra Mundial e nem a culpa para sempre, né? O luto, né? Quantas culturas colocam a mulher que se separou ou a outra pessoa morreu, esta mulher morre junto. Então a gente percebe que na hora da separação existe um luto que ele tem que ter começo, meio e fim. Mas muitos não têm fim. E esse luto é passado para os filhos, que acreditam que relacionamento é isso, que ficam numa perda enorme ao longo da vida, dizendo que separação é horrível, que eles são assim por causa da separação. E não é por causa da separação, é porque esta mulher, ela não teve esse apoio, essa rede, esses profissionais ou pessoas queridas ao lado dela, colocando isso com clareza, que é uma fase, vai passar. E o teu legado é deixar para os teus filhos que tudo pode ser mudado e tudo passa, né? E que essa forma é um aprendizado de um legado de felicidade. Transformar em legado de felicidade, né, Carol? E para isso, eu penso assim, você falou em algum momento uma coisa que eu acho que é muito interessante. Porque quando aquele casal, qualquer um, né, seja uma pessoa, as duas daquele casal, tira totalmente a responsabilidade de si, né? Então, assim, tá separando porque arrumou um novo trabalho, tá separando. Nossa, não sei por quê, né? Como se não pudesse olhar aquela relação. A chance disso terminar mal elaborado, ela é muito grande. Um dos caminhos que eu acho que ajuda numa separação saudável é poder olhar, e eu convido os casais que eu atendo, de uma certa forma, a poder olhar a parte boa do que foi vivido, porque a gente sempre aprende, né? As pessoas escolhem com o que é possível naquele momento, né? Então foi feita uma escolha num passado, né? E aí essa pessoa se transformou, essa pessoa mudou. Então ela é uma nova pessoa, mas não significa que nada daquilo valeu, né? Esse caminho ele pode ser honrado, né? Só que também tem partes desse caminho que não servem mais, né? Também tem questões dessa relação que não servem mais. Então, quando as pessoas podem olhar para a relação que foi vivida, honrar o que foi bom e dar tchau para o que não foi bom, a chance de se caminhar para um divórcio mais saudável ela é muito grande, né? Porque eu sei do que eu estou me separando, né? Então, eu penso que essa é um dos caminhos para auxiliar num divórcio mais saudável, né? Num divórcio que não fique anos e anos e anos de briga, que a gente vê como é comum acontecer. E tem uma coisa que é importante, Ana. Isso eu falo muito também. Quando as pessoas me perguntam como é que eu posso fazer um divórcio mais colaborativo, mais saudável, a premissa básica, número 1, é que os dois queiram. Tanto a ex-mulher como o ex-marido. Não adianta um querer, né? Eu acho. Porque daí o outro se posiciona sempre numa situação de vítima e o outro de agressor.
né? Exatamente, Na hora que você exatamente. consegue colocar os dois para se olhar e falar, olha assim, olha, a gente está se separando por isto, mas a gente honra tudo de bom que também aconteceu. E é um legado que a gente vai levar, né? Quando a gente se separa de alguém, a gente não se separa por tudo, absolutamente tudo, né? Eu lembro no começo, no momento mais delicado da minha separação, porque ela foi difícil, e a minha filha pequena ainda falava assim: mamãe, calma, ele te deu a melhor coisa do mundo. Ah, é. Você entendeu? Então é Que isso. são os filhos, né? São os filhos, né? Sim, Eu acho. Mesmo que não tenha mais nada de bom, tem sempre os filhos, né? você tem que buscar coisas que aconteceram bacanas, porque isso te dá uma É, fortalecida, sabe? Você não é total, não tá tudo destruído. é, é, Pegar realmente o que não faz mais sentido e falar, olha, isso aqui eu não quero mais para mim. E isso fica tão claro porque você não atrai nas próximas relações. Se tá tudo misturado e tudo, nada tá bom, nada foi bom. O que que acontece? Você entra num looping e novamente você vai repetir padrão de comportamento nas próximas relações. Você E até no próprio começa. desculpa, e no próprio divórcio. Eu acho que esse Sim, loop e esses padrões, ele acontece também no próprio divórcio, sim, sim. né? Exatamente. Continua na mesma. O que te incomodava no outro e o que você cedia, daqui a pouco, no próprio divórcio, que você está fazendo algo para a sua vida daqui para frente, principalmente se você construiu patrimônio, os filhos, guarda, visita, tudo isso vai ser replicado da forma como vocês estavam vivendo. É, é, É é isso que. Qual verdade. é, qual é a maior queixa que acontece no teu consultório? Assim, o que, que as mulheres mais questionam na separação? Por quê? No momento da separação, olha, o que eu acho que é muito difícil é o seguinte, porque assim, a separação nada mais é, se a gente olhar nua e cruamente, um acordo, um contrato, né? Um acordo onde vão se estabelecer novos direitos e responsabilidades. Só que as partes que estão contratando normalmente estão muito feridas. Então, se a gente pegar muito do que a gente está conversando hoje, que eu acho que é a maior queixa, poucos casais chegam nesse ideal que nós trouxemos aqui, de um casal que pôde olhar a sua história e honrar o bom e o ruim. Existe, mas são poucos. Eu acho que a grande maioria das queixas eu tô muito, assim, eu escuto muito, eu tô muito ferido ou muito ferida. Eu quero matar, eu odeio, eu acho assim. E como é que eu consigo acolher toda esse luto, essa decepção, essa frustração, e ao mesmo tempo ter o pé no chão para fazer um bom acordo? Deixa eu contar um exemplo que talvez ajude. Uma vez eu estava assessorando um casal, nossa, eu fiquei apaixonado por esse casal, esse ex-casal, né? Que eles estavam fazendo um divórcio consensual com um advogado só, que era eu, que é difícil, muitas vezes tem um advogado para cada lado. Né? Esse casal, eles eram casados no regime da comunhão parcial de bens. O que significa isso? Que o que cada um tinha antes de casar era seu, e depois, não importa quem que comprou o que no seu nome, isso era dos dois. Só que eles que é, tinham alguns acertos financeiros diferentes que eles iam fazer em razão da comunhão parcial de bens. Se eles levassem essa questão para a justiça, o juiz não ia decidir de acordo com a vontade deles, né? Ele ia decidir de acordo com a lei, que é isso que eu falei, o que era de antes de cada um e depois dividir nos dois. Depois de muitas conversas, a gente conseguiu chegar nesse acordo. Eles iam assinar, estava marcada a assinatura para dali 3, 4 dias. Quando veio o final de semana, e um dos dois acabou indo viajar, acho que foi o ex-marido foi viajar, tanto o ex como a ex, os dois já estavam namorando. Mas era uma situação que era longe dos olhos, assim, de uma certa Uhum, forma. E aí o uhum. ex-marido foi viajar e a namorada foi junto e a ex-mulher ligou para fazer um call e a namorada ficou aparecendo no call o tempo todo. Ui.
A ex-mulher ficou tão Enlouqueceu. chateada, tão ferida, tão Querida. magoada, tão tudo, com tanta raiva, tantas coisas vieram para dentro dela, Sim. emergiram nela, que ela falou: não tem mais acordo. Eu vou para a justiça, vou mudar tudo, eu vou tirar a guarda, eu vou, assim, e aí faz sentido, eu entendo, porque é um incômodo tão grande que Desrespeito, né? vem, que é possível a pessoa não conseguir olhar o acordo que tem na mão e preferir jogar esse acordo fora e ir para o litígio. O litígio como uma ferramenta de tentar aplacar a dor, É né? isso. Eu acho que esse Eu é o acho que é muito. grande Ninguém quer ir para um desafio. litígio. O litígio ele está conectado totalmente com a dor. É, Então, como é que eu vou causar a mesma dor ou uma dor até maior no outro? é. Eu só ou é pelo dinheiro, ou pela posse de algum, ou pelo filho, ou pela. Onde é que eu posso conseguir a dor? A gente percebe muito quando as mulheres vêm nos perguntar também, assim, ele pode tirar a nossa guarda? Ele está dizendo que vai tirar a guarda do meu filho. Ele tá tirando, ele não quer que eu. Ele vai entrar na justiça, ele tem mais poder, ele tem mais dinheiro. Quer dizer, porque o homem sabe que ele não pode fazer isso, mas ele vai falar que ele vai tirar os filhos dela. Porque é onde vai marcar a dor. E a mulher diz: eu vou tirar tudo dele, da grana, de tudo, que sabe aonde vai machucar na dor, né? Ninguém quer esse sofrimento. Mas eu acho que tem um detalhe muito importante que você falou aí, Carol, que as pessoas conseguissem entender, né? Que esse primeiro momento, principalmente, ele é cheio de tantas dores e de tantos medos, né? Quando a gente está com medo, a gente fica mais agressivo. Quem tem muito cuidado, o agressor, ele tem mais medo que você. Ele, É ele, verdade. ele tá naquele Ah, medo tão grande de perder mais. E aí, essa hora que a gente precisa entender o que é respeito. Você pode estar com outra pessoa, você pode estar querendo um novo relacionamento, você também está cheio de dor, de vazios, de carências. Mas esse primeiro momento, esta mulher, por exemplo, ela se sentiu desrespeitada na dor dela, né? Enquanto ele estava conversando com ela, eles entendendo uma separação e tocando a vida da melhor forma possível um para o outro, estava funcionando. Mas um terceiro elemento chega com tanta alegria, felicidade, saltitante, um coelhinho saltitante no meio daquele caos. Você fala: bom, então tudo bem. Então era tudo mentira o que ele está falando, que ele quer meu bem. Ele não quer meu bem porque olha o que ele está fazendo. Ou olha o que ela está fazendo, né? Então, o cuidado, eu acho, da separação saudável vem desse respeito ao outro, né? Da empatia. e dentro desse exemplo, como é que eu conduzi com eles, né? Eu acabei chamando eles para uma reunião e a gente foi conversando e entendendo, porque essa situação de incômodo, eu vou falar incômodo como uma palavra maior que pode entrar muita coisa dentro. Pode ser o não pertencer mais, aquela história que até ela nem queria pertencer, Nossa, mas pode ser posse, pode ser ciúmes, pode ser raiva, pode ser um milhão de coisas. Então vamos chamar de incômodo, porque eles são muitos. Numa relação, o que eu penso que é o grande desafio desse trabalho novo que eu tenho feito, e não só eu, mas tem um grande número de advogados que vêm e profissionais que vêm trabalhando desse jeito, é o seguinte: porque o casal que tem filho e resolve se separar, ele não é mais um casal conjugal, ele não é mais um par conjugal, mas ele vai ser eternamente um par parental, ou seja, eles vão ser eternamente pai e mãe, né? Então, situações onde vão aparecer incômodos, se elas apareceram no divórcio, bom, nessa situação de divórcio, não vai ser a última vez que ela vai aparecer outras vezes. Então, como é que a gente pode cuidar? E aí eu vejo dois caminhos. Em casais que se dão muito respeitosos e bem, como é que a gente pode trabalhar com esse casal, de como eles se cuidam para quando aparecer essa situação de novo, né? Uma outra situação é o seguinte: para casais que não se dão bem, que existem muitos casais que não se dão bem, a dica que fica para mim é assim, que eu passo aqui: como é que eu, me conhecendo e sabendo que essa situação me deixa vulnerável, como eu me cuido? Que ferramentas que eu posso
é, é, trazer para o meu autocuidado, é, me respeitar mesmo, porque esse é um lugar doído e eu na dor posso até fazer coisas que não são boas para mim, né? Exatamente. Você auto se pune, se boicota, né, Carol? É, infelizmente, o anjo, né? É o anjo. É Até o numa anjo. separação. E É. como é que acabou esse acordo? Foi para litígio mesmo ou você conseguiu Não, resolver? foi tão bonito esse. No final a gente conversou, a gente entendeu. A gente, que eu digo, eu ajudei eles, né? Porque eu me coloquei dentro do sistema com eles. É óbvio, eu tenho as minhas ressonâncias também. Então, é, mas no final, depois eles entenderam que eles teriam que cuidar desse ponto, porque isso ainda estava muito frágil entre eles. E aí eles assinaram o divórcio, se deram as mãos e falaram, foi bom enquanto durou. Então, para mim, que estava como advogada ali olhando, eu falei, poxa, realmente existe uma outra forma, obviamente, desde que as duas pessoas queiram, isso é muito importante, né? Mas existe uma outra forma de fazer acordos, né? E aonde a gente leva o incômodo da raiva, do não pertencimento, aonde a gente cuida disso tudo? Porque isso é importante também ser cuidado. Muito, muito importante ter cuidado, né? Porque cega, né? Te cega de É, uma tal forma, ou se você se sente culpada e está no anjo do lar, onde você é melhor. Eu ouço muitas mulheres, eu quero me livrar dele, me livrar desta dor. Então eu assino tudo, eu deixo tudo, eu não mereço mesmo, porque no inconsciente dela ela não merece, ela não ela que destruiu, ela que não aguentou, ou ela que fez um monte de coisas na relação, então eu entrego tudo, eu deixo tudo. E lá na frente, essa mulher, ela fala, como eu pude ser tão idiota, né? Como é que eu pude ser tão... E continua se culpando, né? A culpa não acaba. Primeiro por terminar e querer largar tudo, depois por não ter tido um tempo ou uma conversa melhor com alguém que ela pudesse ser orientada para fazer uma coisa mais tranquila e mais justa para as duas partes, né? penso que sim. Ô, Ana, você sabe, só um minutinho, eu carreguei o meu celular, mas ele está acabando a bateria, então eu mudei o cenário, peço para todo mundo aí um Não, minutinho só, que eu vim pegar o carregador para não ficar sem bateria. fica tranquilo. Tá bom, mas eu já peguei A aqui. Denise, enquanto você está colocando ali, a Denise só falou que ela não entendeu o caso que ela contou. Então foi assim: dois casais estavam bem, eles Pronto. estavam definindo direitinho os acordos para que os dois ficassem bem financeiramente. Uma semana antes de acertarem esse acordo, esse homem foi viajar com a namorada. E ela foi fazer uma chamada por vídeo com ele e a namorada apareceu junto e ficou lá pulando de um lado para o outro, aparecendo. Isso trouxe tudo de volta para ela em termos de dor, é, da questão de que ainda aquele ex-marido não era ex-marido, ele ainda dentro dela era um marido, a pessoa que viveu com ela há muitos anos, quase se sentir traída, né? Quase estar ali olhando a cara da amante, né? Porque demora um tempo para a gente se desconectar realmente das pessoas. Por isso que assim tem muitos homens que perseguem as mulheres depois da separação. Ligam querendo saber como é que tá, se saiu, se não tá, com a desculpa de falar dos filhos, e querem ainda uma posse, e vice-versa. Por isso, Carol, a gente fala muito aqui, a gente bate muito na tecla aqui na Forma do Recomeço, para fazer um bloqueio no primeiro momento nas redes sociais. Porque é um Atenção mesmo. veneno. É um veneno que você toma diariamente, porque você ainda não está separada emocionalmente daquela pessoa. Você está fisicamente separada. Então, olhar ela com outras pessoas, saindo para passear, ou viajando para o lugar onde vocês viajavam, ou apresentando a namorada perante ali a rede social, ou um namorado, ainda são detalhes muito
muito sutis que são importantes para a convivência diária dessa pós-separação, né? Então é isso, Denise, que ela estava falando. Aí ele não teve esse cuidado e aí o acordo começou a desenrolar de outra forma completamente diferente, com raiva, com dor, quase indo para um litígio, né? Que é onde o casal começa a brigar por mínimos detalhes. Mas ela conseguiu, a Carol conseguiu reverter, entender que era essa dor, o outro entendeu que passou um pouquinho do limite, e aí eles conseguiram fazer um acordo justo, financeiro para os dois. E por que que eu acho muito interessante isso que... porque a separação, são fases. Ninguém se separa da noite para o dia. Você até pode tomar atitudes práticas da noite para o dia, mas para que a separação aconteça dentro de você, são várias camadas, né? É como uma cebola, assim, vai indo. Então, você saber que esse momento que você está vivendo, ele é um momento que tem essa característica, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, te ajuda a buscar esse autocuidado. Então, essas medidas que você trouxe, eu acho muito fundamentais, sabe? É como você acabou de fazer uma cirurgia, você vai precisar de um tempo até estar disposto de novo a correr, a fazer os esportes, né? Tem um tempo de curativo até você estar pronta de novo para a vida. Né? Então, é muito importante isso que você falou, eu penso. Sim, eu acho que a maior questão na separação é colocar as dores, não honrar o que foi bom. E muito colocar. Outra coisa que nós falamos muito aqui, Carol, é que você falou lá no comecinho e que tem tudo a ver com o anjo do lar, é colocar a lanterna de volta acesa para você. Porque o anjo do lar, ele deixa você na sombra. Porque ele te fecha, acho que nas asas você fica invisível. Você serve, 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 cuida das crianças e cuida do marido. Nossa, eu fiz tudo nessa relação. Eu me dei nessa relação. A gente ouve muito isso dessas mulheres. Eu me dei, eu servi, eu fiz tudo e agora ele foi embora. E tá se divertindo com uma outra pessoa. Porque esse anjo do lar, como você o chama, é muito bacana esse nome, porque ele anjo é acalentador, né? Anjo é protetor. E a gente se engana, porque a partir do momento que a gente não está mais olhando para a gente não consegue dar o melhor também. Quando a gente fala, né, no avião, né? Quando você entra dentro de um avião, a aeromoça diz assim: olha, em momentos de turbulência, máscaras cairão de cima. Coloque primeiro em você, para você poder colocar no outro e ele também sobreviver. E é isso que a gente tem que fazer, né, no dia a dia. Quando a gente coloca a máscara primeiro na gente, o outro te enxerga, o outro vê que você está respirando, que você tem demandas. Né? A gente, na ânsia de querer fazer tudo e ser muito bom, a gente cuida dos filhos e cuida daqui, e faz e trabalha e volta para casa e faz a coisa. E as pessoas não dão um respeito. Você fala, meu filho não me olha, não me respeita, meu ex-marido ou meu marido. Porque você está na sombra, né? Você não faz essa divisão. E quando você diz que quando você começa a mudar, o outro começa a perceber a ação, eu acho que mais do que o outro é você mesmo. Porque na hora que você começa a perceber que você pode ter uma outra atitude, não importa como foi enquanto casado, né? Mas a partir da separação, então que seja, quando você começa a perceber que é possível ter uma outra atitude, é muito interessante. Porque assim, fantasma, ele não é morto do dia para a noite. Fantasma é sorrateiro. Né? Então, quando você acha que já matou o fantasma, lá vem ele e aparece de novo te assombrando. Até de verdade você ter a certeza que esse fantasma não te assombra mais, tem um tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando você percebe que você pode tomar uma outra atitude, mais do que o outro reconhecer, porque o outro vai reconhecer, óbvio, é você se reconhecer num novo lugar. Né? E a separação, por mais que seja muito doída,
por mais que seja um processo muito difícil de viver, ela traz também essa oportunidade, eu acho. Porque algo já não deu certo, né? Permanecer daquela forma, escrava do anjo do lar, que a gente está trazendo aqui muito forte como uma metáfora, não deu certo. Ficar naquele lugar foi já foi difícil, né? Então pode ser uma oportunidade para ir para um novo lugar também. Nesse sentido, eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas que estão vivendo uma separação a terem a coragem de olhar um pouco para esses fantasmas. É olhar para dentro, né? Porque você fica muito no outro, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque o outro era algoz, porque o outro não sei o que, o outro... sai do que não é do teu controle, né? Acho que a gente tem que buscar o que está dentro do nosso controle. E a gente está dentro do nosso controle. A gente é capaz de fazer as mudanças, né? E lógico, com ferramentas, né, Carol? Pessoas, bons profissionais para te orientar, redes de apoio. Isso tudo vai te fortalecendo a enxergar quem você é. É fundamental. Então, você entrou agora num ponto que eu acho que assim, a gente não poderia passar essa live sem dizer, que eu acho que é muito importante, que é a rede de apoio. Porque muitas vezes é um caminho de muita solidão, né? A separação. Seja por esses tabus todos, né, que você trouxe, seja pelas dores, seja por também não saber como lidar de um novo jeito. Então, a rede de apoio familiar, rede de apoio de profissionais, buscar profissionais que conversem a sua linguagem, é muito importante. Você não está sozinha, sabe? Eu acho que isso ajuda muito e muitas vezes eu vejo, até teve uma pergunta que você fez, né? Qual é uma das grandes dificuldades que eu vejo em separações? São clientes que se sentem sozinhas mesmo. Tem uma dor da solidão muito grande que vem junto na separação, que tem que ser olhada. É porque você estava acostumada com a rotina casal, a rotina família, a rotina amigos do casal, e de repente a gente ainda percebe, por mais que a gente esteja e estamos caminhando para uma sororidade, né, para que mulheres comecem a gostar de mulheres, né, porque foi nos falado durante anos que legal eram os homens que são os amigos, as mulheres são uma invejosa contra a outra, as mulheres são fracas em relação à amizade. E isso foi nos falado por muito tempo. E agora a gente está mudando isso. A gente sabe que foi implantado isso na nossa mente para a gente não ficar forte. Porque uma mulher entende a dor da outra, a mulher pare, a mulher ela se conecta, ela fala, ela é comunicativa, emotiva, forte, cheia de coisas para compartilhar. Então, a rede de apoio, ela vem para não te permitir se sentir sozinha, só aquilo aconteceu comigo, e você se unir e entender que faz parte, né? E a gente sente também que muitos homens estão chegando também, né? A Fórmula do Recomeço, ela fez esse foco na mulher, porque é o meu universo, o universo da Ana, e a gente se conectou dessa forma. Mas a gente tem, cada dia, vindo percebendo mais que os homens também estão se permitindo, porque também a eles não é permitido essa dor, esse sentimento, né, de troca. E eles estão se permitindo a chegar, a ouvir, entender o lado da outra mulher também, para poder ter uma relação mais saudável. Eu acho que a gente está partindo para esse novo rumo, né, Carol? Eu adoro quando chegam homens com esse perfil que você está dizendo. Eu acho que muda completamente o desenrolar dessa situação de separação, né? O desenrolar da situação com relação aos filhos. Eu acho que é um dos ganhos de todo o movimento da sociedade que começou com o movimento feminista, mas hoje tem muitos movimentos que trazem assim, um novo olhar do homem na sociedade, como é que é ser homem hoje em dia, né? O homem que quer exercer a paternagem também. Então, essa possibilidade de estar nesse novo lugar traz uma outra qualidade
para a Eu relação. acho. Eu adoro, acho que esse é o futuro. Eu também. Que Eu tá, também gosto que muito tá, de receber homens, porque, né, como é que a gente pode mudar um relacionamento só dentro de um núcleo feminino? A gente tem é, que trazer mesmo a conversa, né? Uma amiga minha disse, conversa de Maria é conversa de João também. é. Então, tem que tentar. E como é que é essa terapia sistêmica dentro do teu trabalho na área de advocacia? Explica um pouquinho para elas aqui o que é terapia sistêmica. Tá. Então, a terapia sistêmica, ela é uma terapia, ela olha a relação, né? Como que aquelas pessoas se relacionam, né? A forma como se relacionam. Que convite eu faço a você quando eu estou me relacionando a você? E você, que convite escuta, né? E aí, como é que você se apresenta? E aí, eu poderia, assim, trazer uma imagem, a partir disso a gente começa a fazer uma dança, né? Então, quando eu me apropriei da terapia sistêmica, eu percebi que existe uma dança que é falar, existe um diálogo que é falado pelo casal, e existe uma dança que não é falada, mas que atua muito nesse casal, né? Então, na hora que chega um casal no meu consultório, eu posso ajudá-los a entender que dança é essa, e a partir daí, com essa dança, que acordo eles querem fazer para esse momento da vida em diante, né? Eu não vou fazer terapia de casal, isso é muito importante, sabe? Sim, Não me importa mais o porquê que eles se conhecem, a pergunta, o que que te atraiu nele, uma pergunta que nesse momento da separação, não ela não tem. faz mais sentido, né? Mas a partir do momento que vocês já construíram essa história juntos, e principalmente no caso que tem filhos, porque quando não tem filhos, é doído a separação, às vezes é uma questão patrimonial, mas se bobear, nunca mais precisa nem se falar, né? Mas quando se tem filhos, o convívio, de uma certa forma, ele vai ser obrigatório, mesmo que mínimo, ele vai ser obrigatório. Então, assim, já se conhecendo, já sabendo que é esse modelo, né? Que esse convite que eu faço para você, eu desperto um lado, talvez que você goste, talvez não. Como é que a gente cuida e transforma isso que eu acho muito legal, em cláusulas de contrato? Porque aí os contratos, eles não precisam só tratar da guarda, da pensão, do direito de visita, né? A gente pode tratar até de questões que dizem a como estabelecer uma relação mais respeitosa, quais são os limites de cada um, como é que a gente cuida. Então, nas separações que eu faço, tem algumas nuances dessa dança que elas acabam se transformando em cláusulas para que seja uma relação um pouco mais saudável. Eu acho que é importante o seguinte, não agora eu vou ter uma relação ótima com eles, não é isso. Os Então não movimentos era esse. na separação são mínimos, entende? Não é ser. Até existem casais que têm relação de amizade, enfim, tudo bem, mas assim, na grande maioria dos casos, eu acho que isso até acaba trazendo mais uma frustração também. Sim, A questão é como que a gente consegue manter uma relação de respeito em relação ao que foi construído e ao que ficou, que são os filhos. sim. Então, Isso é mais. e aí, por isso que a terapia sistêmica, eu acho que ela é muito interessante, porque eu sempre me conecto no lugar dos filhos e venho buscando e ajudando aquele casal que está vivendo uma separação a construir um lugar de respeito nesse novo lugar, como pai e como mãe, não mais como um casal conjugal, mas como um pai e como uma mãe. Sim, sim. A gente até teve uma seguidora nossa que comentou assim: nossa, o meu ex-marido falou para minha filha que ele ainda gosta, que ele gosta de mim. Ele é um mentiroso. Ele tá colocando a cabeça da minha filha perturbada. E aí a gente trouxe para ela uma visão diferente. Não, ele gosta de você. Ele quis dizer para sua filha que ele gosta que você é a mãe dela. Ele gosta da mãe dela. Não da mulher fêmea para ser namorada, para tudo mais, né? Então, falar para o seu filho, olha, eu honro e respeito o seu pai por ele ser seu pai, né? Porque ele me trouxe você.
Mas, como namorado, a mamãe não tem mais essa conexão e o papai não tem mais essa conexão. E às vezes vai doer ver o papai com outra pessoa, mas depois eu vou me acomodar, vou me acalmar. Porque o que que acontece? O filho, não é permitido ao filho gostar dessa nova mulher, né? Porque eu vou trair minha mãe. Ou não gostar daquele homem, porque eu vou trair meu pai. Então, o filho, ele fica no meio de um casal que não é mais casal. É, Ele é pai e mãe, e esses adultos ainda estão se relacionando como casal, né? Se você não permite que o seu ex-marido apresente a namorada para o teu filho, você ainda está conectada ao seu marido como casal, ao seu ex-marido como casal, e não como pai do seu filho. Então a gente percebe muito isso dentro das relações que causam todo esse estresse. é. Tem quando você estava falando desse ponto, eu acho que também é importante a gente pincelar aqui, né? Ele é um tema que tem que ser tratado com uma importância muito grande e eu acho que merecia até uma live depois, mas que é um risco muito grande que acontece como um efeito colateral dessa impossibilidade de diálogo entre ex-casais, que é a alienação parental, né? Porque eu não estou dando conta desse incômodo todo, dessa emoção toda, então eu acabo falando mal, né, do meu ex-pai e vice-versa para o filho. Isso é um lugar muito comum, infelizmente, mas muito tóxico para os filhos. É um lugar muito desrespeitoso com os filhos, né? E De eu, às vezes, desamor, né? De desamor. é, A gente ouve, eu, ai, às eu amo tanto meu filho. É desamor. E quando, às vezes, eu atendo casais que chegam com essas questões de muita chateação e falando muito mal do ex ou da ex, eu sempre pergunto assim, por que que você escolheu ela, por exemplo, para ser a mãe dos seus filhos? Não é mais uma questão do porquê a mulher, né? Mas por que ela foi? Por que você escolheu? Porque entre tantas e vice-versa, né? Eu posso perguntar isso também da mulher, eu pergunto em relação ao pai. Entre tantos homens, entre tantas mulheres que se tem nesse universo, por que foi essa pessoa que você escolheu para ser a mãe ou seu pai? Então, é uma outra relação e que, no momento do turbilhão de emoções da separação, do divórcio, às vezes elas podem se embolar, né? E esse é um lugar muito perigoso, muito sério, e que tem que ser muito cuidado e olhado, porque quem paga o preço disso não é o ex ou a ex, mas o filho, né? E eu acho que isso não é um ato de desamor, de uma certa forma. Você sabe, Ana, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: para casar, precisa ser adulto, né? Para ter filhos, precisa ser muito adulto, né? Para divorciar, mais ainda. É isso. O que a gente mais percebe são duas crianças birrentas no meio de uma retirada de um doce e uma puxando uma boneca, por exemplo, que são os filhos, para um lado para o outro, até a hora que os braços se partem É. da boneca. E, na verdade, são os braços que é onde você tem o colo, o abraço, o afeto, o amor, né? Daquela criança, ela é partida. Então, essa criança fica sem amor, sem acreditar em relacionamento, sem amor do pai ou da mãe, a impossibilidade de ver o pai ou a mãe, né? Ela fica sem os braços, é a boneca rasgada pelos braços. É. Então, Então, como que é esse trabalho novo que eu tenho feito, integrando a advocacia e a terapia? Existem várias formas também, existem as práticas colaborativas, existe a mediação, existe muita gente é, fazendo já um trabalho de cuidado nesse sentido, de é, poder se conectar, principalmente no lugar dos filhos, e ajudar os pais a poderem olhar para isso, e isso talvez seja um fator que os motive a buscar uma outra forma de conduzir a relação.
Então, eu acho que é algo novo que está acontecendo, ainda não é não é todo mundo que sabe dessa forma de advogar, né? Dessa forma mais colaborativa, mais consensual, que é uma forma na qual não é que o anjo do lar está presente, mas é uma forma na qual as questões, os litígios podem ser colocados, cada um no seu devido lugar, e cuidados de alguma certa forma, né? É isso, exato. E acho que é muito bonito o trabalho que você faz junto com a Camila, porque assim, tinha-se sempre uma linha de advogados que buscavam mesmo a pegar a dor do seu cliente e transformar financeiramente em seu próprio lucro. Quanto mais se briga, mais petições, mais envolvimento, mais tempo dentro, né, do processo e, consequentemente, a empresa de advocacia ganhava-se mais com isso. E nos últimos anos, a gente tem percebido uma linha de profissionais que buscam exatamente o contrário. Quanto mais rápido e mais assertivo, é melhor para todos. E olhando a dor como uma... Lógico, assim, ter uma advogada como você, que também é terapeuta sistêmica, é a perfeição, né? Mas o advogado que não tem esse olhar terapêutico, mas tem um olhar de humano, de entender que quanto mais brigar, vai ser ruim para os dois e para toda a família, começa-se um novo tipo de advocacia na área da separação, né, Carol? Você tem percebido isso, né? A mediação que chegou, as formas de olhar essa dor, tentar minimizar a dor para ter bons acordos, né? Trabalhar a emoção nesse momento. E eu acho interessante, sempre que possível, ser esse o caminho dos dois, né? Do casal. Mas isso é muito importante. Eu disse isso aqui algumas vezes, eu acho importante dizer. E isso só é possível que internamente as duas pessoas queiram, né? Se uma das pessoas não quiser, como é que eu, sabendo que existe isso, cabe a mim, eu cuido da minha emoção. Então, eu cuido para ter uma ajuda de posso me relacionar melhor nesse momento de separação com os meus. Como é que eu cuido contratando uma rede de apoio, pessoas que possam olhar de uma forma imparcial para os meus direitos, né? Porque na hora que eu posso olhar para mim, eu penso, né? As decisões que eu tomo, elas são pautadas na minha ética, não na minha birra. Sim. Entende? Elas são pautadas nos meus valores, não nas minhas somente dores, né? Então, eu passo a ter uma decisão, até para poder conversar com os filhos, de uma decisão mais coerente com a minha verdade, né? Se isso pode ser levado para a relação, pois ótimo. Mas se não, se você já puder trouxer isso para você com a sua verdade, você está trazendo um bem enorme para os seus filhos, né? Porque a gente não pode exigir que os dois sejam maduros, né? Mas se pelo menos um já for maduro, pelo menos no que diz as suas decisões vão ser maduras, né? Sim. E aí você não dá gasolina para o outro também. Quando você respira, não entra na vibração de raiva, ódio e destruição, não tem como o outro vir. Ele vem, bate uma vez, bate duas, bate três, até ele percebe que ele começa a ouvir só a sua própria voz. E aí, de alguma forma, ele vai se tocar. Óbvio que alguns não, mas na grande maioria, se você não entra na mesma vibração, você acalma, você traz uma luz, você começa a acalmar e o outro começa a olhar com mais respeito. Eu acho que é o legado da live de hoje, é se olhar, encontrar a sua verdade, colocar um pouquinho a sua dor de lado na hora de você poder ter mais sabedoria para poder fazer um bom acordo
e cuidar muito dessa área dos filhos. Carol, eu vou chamar você novamente para a gente falar sobre alienação parental, porque é isso que vai transformar a nossa sociedade, que vai trazer luz, sabedoria e acolher essa nova geração. Né? A gente está tendo um aumento enorme desde 2010, são 2 milhões e meio de separações que ocorreram na última década. E então, a sociedade está mudando, mas ela pode ir para um legado muito melhor do que hoje ainda acontece, mas que é importante quando a gente tem a rede de apoio e a gente pode ouvir outras histórias e saber que a gente não está sozinho. Sim, e eu acho que assim, também um conceito que eu acho legal deixar registrado aqui é o seguinte: muitas vezes, em nome do anjo do lar, às vezes não são brigas, mas decisões mais firmes e evitadas. Né? Então, porque o lar eu tenho que ser boazinha, o anjo do lar eu e ser a responsável pelo convívio familiar. Esse é um paradigma que eu recentemente, você sabe, que assim, firmeza nas atitudes não significa litígio. Bondade. E nem bondade. Nem litígio e nem bondade. Exatamente, porque senão também fica muito, você não tem saída, né? Porque ou você fica parecendo que pelo fato de eu olhar para mim, eu não estou sendo bondosa. Só que, na verdade, se você também não olha para você, você também não está. Né? Então, esse é um mito que também é importante deixar claro aqui, que precisa ser ressignificado. A firmeza e olhar para si não é uma má conduta. Né? É nada mais do que talvez um grande fantasma aí causado pelo erro. Exato. Firmeza com sabedoria, nem deixando tudo de lado e nem como uma criança birrenta querendo tudo a forceps, né? Com uma intensidade destrutiva, né? Exatamente. Carol, a gente está terminando a nossa live, tem ainda uns 4 minutinhos. Primeiro, eu queria te agradecer demais. Não tem como fazer uma live só com você. A gente precisa ainda falar muita coisa para deixar, né, mensagens muito bacanas para várias mulheres que estão nos acompanhando. Mas eu queria que você deixasse hoje essa mensagem em relação a essas emoções e o convite para você vir de novo aqui. A gente fez o convite para a Camila também. Semana que vem a sua parceira estará aqui falando sobre mediação. Mas depois a gente quer você de novo aqui também. Eu venho com prazer, é um prazer. Eu acho lindo o trabalho que vocês fazem. Tem uma extrema importância. Quando eu me conectei com esse trabalho, uau! Que forte isso, porque é um momento. E eu acho que para encerrar, eu deixo essa. Quem está passando por uma separação não está sozinho. Saiba que não está sozinho. Saiba que já existe uma grande rede de apoio, né? Que pode te ajudar nesse momento, né? E que esse é um momento importante de olhar aqui também, né? E isso não temar. Isso é ser respeitosa consigo mesma. E o quanto mais pudermos inspirar pessoas assim nesse caminho, ao longo do tempo, eu penso que essa talvez seja um ideal meu, talvez seja uma sonhadora. Mas eu acho que a gente pode ir mudando a sociedade, porque a sociedade vai começar a ver que essa é uma forma de se relacionar. Vão mudando os conceitos, vão mudando. Então, se o que a gente falou hoje aqui, de alguma certa forma, te fez sentido, ressoou um pouquinho, uma coceguinha aqui dentro, olha essa forma, vai cuidar, porque é uma forma muito respeitosa consigo e com seus filhos de conduzir as suas ações no momento da separação. Perfeito, Carol. E eu falo uma coisa muito assim que eu vi, faço parte da Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano, e eu vi uma vez ela dizer para mim, e eu fiquei muito tocada, e eu quero levar isso. Quando você disse que você é uma sonhadora, pode ser que não aconteça. Não. Sabe por quê que vai acontecer?
coisas maravilhosas na nossa sociedade, onde a gente está plantando essa semente, porque um sonho sonhado sozinha é só um sonho. Sonhados juntos, assim como a gente está fazendo, vira realidade. Não. É verdade, é Né? verdade. Porque o jardim vai enchendo de sementes, né? Sim, sim. E aí o caminho que num primeiro momento era inóspito começa já a ser um caminho mais conhecido, né? Vai se abrindo um novo caminho. Vai se abrindo um novo caminho. Eu fico É. muito feliz, te desejo um dia lindo. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, Carol. Obrigado você, também adorei. Prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer mais.